A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós estamos aqui para dar continuidade ao livro de Miqueias. O último estudo que fizemos, nós fizemos do capítulo 1, do versículo 1 a 7, e eu gostaria de dar continuidade e analisar com os irmãos alguns pontos que eu creio seja relevante para nós. Eu gostaria de fazer então a leitura do texto e logo em seguida eu estarei fazendo algumas considerações antes de estar analisando o texto. Amém? Miqueias capítulo 1, versículos de 8 a 16. Diz assim: Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó, na casa de Afra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. Porque a moradora de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquins. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Moreset-Gate, as casas de Axibe se tornarão em engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti, ó moradora de Maressa, aquele que te possuirá, chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados cativos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais um momento de reflexão da Tua Palavra e nós te pedimos, Senhor, que nos ajude, nos abençoe na compreensão do texto, na compreensão da vontade do Senhor nesse texto, que nós possamos tirar lições para a nossa vida e desfrutar, Senhor, dessas informações na direção do Teu Espírito, Senhor. Abençoa os Teus filhos que estão também meditando, que também estão acompanhando, Pai, no nome de Jesus. Nos abençoe, te louvo, te agradeço, te exalto, porque sei que o Senhor tem algo a nos ensinar através da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. No estudo passado, nós estivemos analisando o capítulo de número 1 e versículos de 1 a 7. E a gente apresentou aqui alguns pontos importantes naquela época, naquela região, e abrangendo principalmente o Reino do Norte. E nós temos a continuidade desse capítulo de Miqueias, e nós temos aqui algumas coisas a analisar com vocês, tá certo? Antes gostaria de dizer que a gente apresentou muitos acontecimentos ali na região do Cefelá, que é uma região que tem montanhas e vales na região sudoeste e sul de Jerusalém. E nós sabemos que a invasão assíria ela começou exatamente pelaquela região. Quando chegou em Samaria,
Eles desceram na região de Cefelá e vinha destruindo as cidades, irmãos. É uma cena triste que aconteceu no reino de Israel, começando pelo reino do norte, como nós fizemos algumas observações, lembrando que as nações estrangeiras ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel, eles tinham inimigos entre si. Havia muita disputa política, muita disputa por território. Quando nós analisamos a história geral de uma maneira mais abrangente, e nós observamos a história dos assírios, a história da Babilônia, a história do Império Elão, do Império Hitita, dos Medo-Persas, que estão também já se movimentando, né, nessa época, a Síria, que sempre deu trabalho a Israel. Quando a gente analisa o livro de Reis e os profetas anteriores a este que nós estamos analisando, nós temos movimentações no Egito. A 25ª dinastia está se movimentando ali com alguns faraós negros, né? Que é uma dinastia que vai surgir nessa época. Nós temos aí a Babilônia, que era vassalo da Síria. Na verdade, eles eram conquistados, né? E os caldeus, eles começam a conquistar a região ali da Babilônia. E vai ter muita disputa, muita guerra, e Israel estará também sofrendo aqui também o seu juízo. Deus estará julgando o seu povo por conta da desobediência da Torá. Os irmãos sabem, a gente já falou aqui alguns pontos, que os profetas, na verdade, dessa época, e também anterior um pouco, como Jonas, eles não tinham os livros dos profetas. A profecia literária, ela começa a partir desse período, do 9º para o 8º século, e segue-se até mais adiante. Então, Israel, eles tinham a Torá e tinham as informações contidas no livro de Juízes, no livro de Josué, né? E já registrados alguns pontos ali dos livros de Reis, certo? Mas literatura profética a gente vai ter a partir desse momento da história de Israel. E esses profetas, eles trarão tanto a questão da escritura como a sua própria profecia sendo proferida na sua época, né? Como o livro de Miqueias, ele não é tão grande, né? Por isso que chama-se profeta menor, né? É um livro pequeno, são apenas, para a nossa Bíblia, 7 capítulos, que envolve um pouco dos pergaminhos, como eles escreviam, e acredita-se que então Miqueias poderia estar repetindo a sua mensagem durante todo o período em que ele profetizou. Alguns acreditam que pode ter sido em torno de quase 50 anos. Então, é um período bem extenso, e nós vamos ver ele trabalhando num momento muito delicado da história de Israel. A continuação desse capítulo, como os irmãos puderam perceber, a citação de várias cidades daquela região ali, vocês analisem que o profeta ele estava vendo esses acontecimentos e ao mesmo tempo chamando a atenção do seu povo para arrependimento. E há uma mistura de melancolia, mas não negativa, porque o profeta ele vai estar chorando por esses acontecimentos com seu povo. Ele estará lamentando, ele estará, como a gente vai ver aqui no texto, uivando para que o povo se arrependesse e Deus tivesse misericórdia. Porém, à medida que ele lamenta, ele
não deixa de mostrar a sentença do Senhor. Interessante como o profeta tinha esta função e como seria difícil para ele, já que ele ama tanto esse povo, como nós vamos ver em todo o seu livro. Principalmente ele sendo camponês, né? Não se sabe realmente a origem de Miqueias no sentido familiar, mas acredita-se que ele era mais próximo dos camponeses, embora mais adiante no livro ele estará presente em Jerusalém, profetizando para o rei, né? E nós temos então o profeta Miqueias dentro desses acontecimentos de guerra. Então você analise aí comigo, pense aí um pouquinho, dá uma olhadinha na geografia daquela região, como se ele tivesse nos montes daquela região, vindo o exército assírio. Ele via a movimentação, dava para ver de longe, lembrando que as notícias, irmãos, naquela época não eram como as que temos hoje. Então, pense no desespero de um exército inimigo em chegar numa cidade e destruir e levar preso, cativo, seus moradores, e quantos não morreram por conta de resistências, né? Quantas mulheres não ali perderam seus filhos e maridos perderam suas mulheres perderam seus maridos. Nós temos aí uma devastação em Israel e Miqueias está contemplando tudo isso e ao mesmo tempo profetizando, convidando o povo ao arrependimento. Então há essa mistura no livro de Miqueias, como também nos outros profetas, né? Então a gente vai analisar aqui a partir do versículo 8. Queria que você estivesse atento, lembrando que alguns detalhes que eu porventura não falar aqui, fique à vontade para fazer uma pesquisa mais extensa para saber como é que essa movimentação das nações gentílicas estarão nos arredores de Israel, porque a nossa compreensão da história nesse momento nos ajudará a ter uma compreensão melhor da escatologia que vai surgir no livro de Miqueias e nos demais livros proféticos. Esteja sempre atento ao movimento do reino de Deus, já que nós vamos aparecer na história bem depois, a igreja, mas que nós tenhamos essa compreensão dos acontecimentos do reino de Deus, que nesse momento está sendo representado pela nação de Israel, pelo povo judeu, e tudo que vai ocorrer ali nessas invasões, né, nessa conquista das terras de Israel a partir dessas nações de fora. Fique sempre atento quando fizer uma leitura dos livros proféticos, porque serão mencionados no livro profético, além da profecia do momento, do que está ocorrendo, e que a profecia, às vezes, ela é imediata, ela é dita e ela é cumprida logo em seguida. Os acontecimentos estão se misturando com esta profecia, porém nós vamos ver elementos na profecia que o tempo se estende mais adiante para o seu cumprimento, tá certo? Então, esteja sempre atento a isso, que eu creio você estará preparando o seu coração, sua mente, sua alma, para melhor compreender o desdobramento do reino de Deus quando chegar no período da igreja. E nós, que estamos vivendo já há 20 séculos de história da igreja, nós teremos então ferramentas, informações para compreender melhor a situação em que vivemos, tá certo? Eu tenho certeza que você vai estar aprendendo. Nós temos tratado este assunto na igreja de uma maneira muito simples, tá certo? Não é um estudo avançado, tá certo? Mas nós temos aqui extraído as lições, preparando a igreja aqui nos estudos que nós estamos fazendo, para que possamos desfrutar de todas essas informações e tomar as nossas precauções, os nossos cuidados de vigilância e ao mesmo tempo de conhecimento, tá certo? Muito importante quando a gente toma conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos ver
no livro de Miqueias a presença do Senhor Jesus, quando é profetizado o seu nascimento, quando é profetizado que ele vai surgir em breve, tá certo? Nós estamos aqui no 8º século antes de Cristo e nós temos aqui algumas informações sobre o Senhor. Todo o livro bíblico, todo o livro da Bíblia menciona Jesus, menciona o Messias. Nós temos aí na linha da Escritura uma linha muito segura sobre a vinda do Messias, que começa no livro de Gênesis e vai se concluindo nos livros proféticos até a chegada do último profeta, que ele não é literário, mas ele é o último profeta concernente à chegada do Senhor. Ele mesmo estará cumprindo uma profecia, que é João Batista. Então, é muito importante isso para a nossa compreensão da Escritura, tá certo? Eu conclamo aos irmãos a estudar a Palavra de Deus de uma maneira geral, no todo, não apenas particularidades, partes que interessam para nosso bel prazer, mas que a gente tenha uma leitura geral da Escritura para compreendermos melhor o reino de Deus, a vontade de Deus expressa em toda a Bíblia. Logicamente que nós temos textos delicados, textos que muitos irmãos têm dificuldade de compreender. A gente não está aqui negando essas dificuldades e até teológicas, tá bom? Nós não estamos aqui para fazer discussões, estamos apenas aqui para expor o texto bíblico, certo? De uma maneira que todos possam ter acesso, compreender, tá bom? Todos podemos ter esse acesso. Não é intenção de fazer menção de situações difíceis, bíblicas, de debates, de confusões teológicas, não. O nosso interesse é que os irmãos tenham acesso de maneira simples. Eu sei que tem algumas passagens que teremos que gastar mais tempo, pensar direitinho, orar, tá certo? Mas eu creio que todos compreenderemos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem essa simplicidade. Quando nós buscamos a Deus, e aí o elemento de oração aqui é muito importante, o elemento oração, quando buscamos a Deus, Ele nos ajuda a compreender Sua palavra, tá certo? É tanto que eu vou ler aqui e vocês vão ver que o texto, apesar de estar falando de uma época bem anterior à nossa, 2.800 anos, né, aproximadamente, mas nós temos aí as informações na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é atual. Quando você lê aqui, você percebe essa atualidade da Escritura. Louvado seja Deus por isso, tá bom? Então, fique atento, fique disponível ao Senhor para pesquisar, para ler, tá bom? Eu creio que você vai aprender muito mais, tá certo? Então, vamos aqui fazer aqui algumas observações. Vamos analisar esse texto que eu li, versículo 8 em diante, tá certo? Eu separei aqui algumas informações e eu gostaria de repassar com os irmãos e que você fique atento ao que eu estarei apresentando e acompanhando. Pegue sua Bíblia, acompanhe. Se preciso for um dicionário também, se você quiser, tá bom? Importante que você tenha a sua mente aí diante de Deus aberta para compreender a palavra de Deus, tá certo? Vamos lá, versículo de número 8, diz assim: por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu. Olha como começa aí o profeta nesta situação. Ele se encontra numa situação de lamento e os irmãos sabem que os conquistados das guerras das nações antigamente, né, já que as vestimentas falam muito no mundo antigo, as vestimentas têm sua importância. Então, o que faziam os conquistadores dessas nações?
quando eles conquistavam uma cidade, eles, quando levavam os prisioneiros, despiam suas roupas, né? Para mostrar que eles conquistaram, né? Eles conquistaram e eles estão agora envergonhados por conta de não estar podendo usar aquela sua roupa que lhe dá dignidade e posição, né? E o profeta Miqueias, nós temos também uma passagem de Isaías que também vai mencionar essa experiência. Interessante que os dois profetas viveram na mesma época. A palavra nu que aparece aí no versículo 8, Aaron, que é um adjetivo parcial ou total, se refere à nudez física, certo? Como no caso de Adão e Eva, por exemplo. Pode ser uma nudez figurada, né? Como nós temos textos nos livros poéticos, em Jó, por exemplo, indicando que não tem posse, certo? Indicando que não tem posse. Portanto, alguns acreditam que essa nudez ela poderia ser total para algumas pessoas, alguns intérpretes, e outros preferem dizer que não seria uma nudez para o profeta Miqueias, pelo menos, tá certo? Seria uma vestimenta mais parcial, é como se ele se despisse da sua vestimenta comum, normal, e vestisse uma vestimenta mais precária, tá certo? Como Miqueias, como a gente percebe no texto, ele não foi levado cativo nessa época da invasão assíria ainda, né? Até porque os nobres, os ricos, eram mais visados, né, para serem deportados. Então nós temos essa experiência do profeta Miqueias, que eu queria fazer a leitura também no livro de Isaías, que é um paralelo nessa experiência da nudez, tá certo? E embora não haja um consenso geral de todos, mas levando em conta que os cativos, que os vencidos, eles eram deportados nu, né? Então é possível, há uma possibilidade de que a nudez aí seja total, né? Seja total. Alguns outros preferem interpretar como sendo uma nudez parcial. É uma nudez de lamento, né? Então, como não tem um consenso dos estudiosos, os irmãos fiquem também à vontade para ter a sua conclusão e até pesquisar mais, né? O versículo 2 do capítulo de número 20 de Isaías, olha o que tem informando aqui o profeta Isaías. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito, e assombrar Sião e envergonhar Sião por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. Então veja que há uma apresentação de Isaías bem mais adiante com relação à conquista, né? Porque o Egito vai também se levantar para fazer conquistas ali na região sul de Jerusalém e vai ter esse confronto com os assírios. A gente sabe isso pela história das conquistas da Assíria. E o que eu disse agora há pouco, eles eram levados como prisioneiros e eram despidos. Isaías aqui, os irmãos perceberam que está na mesma experiência de Miqueias. Volto aqui a fazer uma pequena observação. Alguns estudiosos acreditam que Miqueias e tanto talvez Isaías não tenha sido uma nudez total, mas se estará conforme o texto, né,
da apresentação dos levados cativos, é possível que seja uma nudez total, tá certo? Então, essa prática, esse símbolo, seria um símbolo para chamar o povo ao arrependimento. Em Miqueias não funcionou, irmãos. E é isso que vai fazer ele lamentar e chorar bastante. O povo não vai se arrepender. Lamentavelmente, o povo vai continuar seus pecados contra Deus. Muito triste essa história de Israel, mas é um ponto que nós não podemos deixar de falar aqui. E a gente vai ver que isso vai chegar em Judá. Nós estamos falando que o reino do norte está sendo tomado pela Síria, e eles vão avançar na direção do norte, do reino do sul, em Jerusalém. Eles vão arrodear, é como se estivesse circulando, né? Cercando, conquistando as cidades, enfraquecendo o poder de ação, de represália, o poder de proteção, invadindo as cidades, já conquistando. É como se estivesse trazendo terror, medo às cidades. É muito parecido, que é o inverso da situação de Josué quando conquistou a terra prometida. Se os irmãos lerem lá, vocês vão ver o terror do Senhor nas cidades que eram conquistadas. Nós estamos aqui numa espécie de o contrário. Agora, da parte de Deus está vindo o juízo sobre Israel. E tem um motivo, várias razões da parte do Senhor, em detrimento do povo estar desobedecendo a Torá e os mandamentos relacionados à terra, tá certo? A gente vai ver muito lá no livro, aqui na continuação de Miqueias, uma injustiça social acentuada, e isso desperta a ira de Deus. O julgamento de Deus, ele se aproxima quando isso se intensifica. A gente tem isso antes do dilúvio, nós temos isso em Sodoma e Gomorra, apesar do pessoal pensar que é só sodomia. Lá em Sodoma e Gomorra havia essas injustiças. Nós temos isso também em outros lugares em que Deus ele chama a atenção do povo por conta dessa desobediência e quando o próximo ele é oprimido, tá certo? Então a gente tem que estar atento a isso também. Na parte seguinte do versículo 8 diz: farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes. Algumas versões apresentam, em vez de avestruzes, apresenta corujas, né? Porque esses dois animais, eles vivem em lugares áridos, em lugares desérticos. Isso é tudo uma simbologia, né, para ver como é que Israel estava ficando, né, desértica, vencida, né, suas cidades destruídas, começando ali pelo Reino do Norte. E isso faz com que o Miqueias, como se fosse um solitário naquela região desértica e árida, ele faz o seu lamento parecido com o de chacal, o uivo do chacal. Lembrando que os chacais gostam muito de caçar à noite, né? E algumas corujas também. Eles são dois animais noturnos, né? E eles têm essa prática. E o Miqueias, ele pega essa ideia desses animais e faz o seu lamento. Alguns dizem que é como se ele tivesse o seu lamento começasse como o lamento do uivo do chacal, com aquele tom de voz alto, e ele começa a gritar, a clamar, a lamentar diante de Deus, e ao mesmo tempo sua voz, o seu ânimo vai se desfalecendo e ele chega a fazer só aquele grunhidozinho da coruja. Alguns acreditam que pode ser até relacionado ao filhote de coruja, que tinha aquele grunhidozinho quando estavam ainda no ninho. Então a gente vê a aflição desse profeta. Eu vou fazer aqui um parêntese e uma simples comparação. Se vocês lerem o livro de Jeremias, vocês vão perceber que ele chorou demais, lamentou demais e nos presenteou com o livro de Lamentações. É muito conhecido por alguns como o profeta chorão, mas ele não chora sem razão. É um choro por conta da destruição do seu povo. Miqueias, nesse momento, irmãos, ele que gostava e que tinha muita proximidade
com essas pessoas do campo. Ele está chorando, lamentando diante de Deus, né? Então a gente vê que é muito sério essa situação e nós devemos lamentar também, viu? Lamente, porque nos nossos dias tem morrido muita gente, não somente por conta da pandemia, mas muita gente morrendo sem Deus e sem salvação, de várias doenças, de muitos homicídios, de muitos acidentes, falta de prudência, jovens morrendo precocemente. Irmãos, é muito sério isso. E nós devemos chorar como igreja, lamentar diante de Deus e pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós e que nós possamos fazer algo, estender a mão, sabe, para pessoas que estão precisando. Glória a Deus. Então, continuando aqui, o profeta continua dizendo o seguinte: porque a sua chaga é incurável. Lamentavelmente, irmãos, essa sentença é triste dizer, mas Israel estava incurável. É o que o profeta coloca aqui nesse momento. Porque chegou até Judá. Olha o que vai acontecer. A idolatria, a maldade em Israel estava tão acentuada que vai se dirigindo para Judá. Lembrando que os irmãos tenham em mente os reis que a gente menciona no livro, na época de Jotão, na época de Acás e na época de Ezequias. Lembrando que no Reino do Norte, nós fizemos uma lista dos reis do Norte em outro vídeo, e eles estão na mesma época governando. E tem um rei lá, que é o Peca, certo? O Pecaías, que vai fazer um momento de alianças, e quando chega o último rei de Israel, com tantas conspirações que acontecem, a gente tem um ajuntamento entre a Síria e o Reino do Norte, né, contra Judá. Vai ter um confronto aí e vai ter muitas perdas aí em Israel. O Reino do Norte contra o Reino do Sul. Na época de Acás, os irmãos vão ver essas guerras e ele vai recorrer à Assíria. Uma coisa que está errada. Em vez de confiar no Senhor, em vez de buscar a Deus, ele que já estava se envolvendo com tanta idolatria, né, fazendo coisas horríveis, foi um rei mau do Reino do Sul, e ele vai então recorrer à Assíria. E nesse momento, lá na Assíria, está acontecendo um crescimento do império, e eles vão se aproveitar dessa ocasião para fazer conquistas em Israel e tornar vassalos aqueles que eram conquistados. Principalmente Judá vai se tornar um vassalo da Assíria, pagando tributos anualmente. E aí nós vamos ter Ezequias, tá certo? Glória a Deus. No versículo 9, versículo 10, perdão. Não anuncieis em Gate. E vai aqui dizer uma série de cidades. Eu queria aqui falar para os irmãos, essas cidades, elas têm um significado, o nome delas parece uma ironia do profeta. Enquanto que a cidade de Gate começa com a cidade filisteia, porque lá era a divisa de Israel com a Filístia, né? Os filisteus estão por ali, mas a Síria vem conquistando tudo, né? Os levantes que acontecem, eles vêm destruindo, vêm conquistando todas as terras. E a cidade de Gate, cidade da notícia, olha o significado, cidade da notícia. Só que o profeta Miqueias diz, não anuncieis em Gate, silencie essa notícia. Alguns reportam isso ao período de Davi, quando Saul foi vencido e com seu filho Jonatas, e Davi disse para não anunciar isso, porque estavam anunciando e Davi queria silêncio sobre esse momento. Ele lamentou bastante a morte do seu rei e ele não queria que anunciasse. Mas o profeta Oséias, trazendo essa ideia aqui para nós, não anuncie as terras
estrangeiras à destruição de Israel. Não anuncia em Gate, embora Gate signifique lugar da notícia, né? Cidade da notícia. Uma outra cidade que é Bet-Leafra, casa do pó. Olha o que diz o versículo 10. Revolve-te no pó. Olha só, eles vão realmente ser destruídos e vão estar lamentando no pó. Há uma destruição em Bet-Leafra. Safir significa vista esplendida, ou esplêndida, perdão. Vista esplêndida. No entanto, olha o que ele diz aí. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. Eles foram conquistados e foram despidos. Já não estavam tão esplêndidas assim, né? Zaanã, deixa eu ver aqui, Zaanã, não saiu. Zaanã é saída, mas no entanto ela não saiu, ela foi conquistada, foi destruída. Esse jogo de palavras com as cidades e os acontecimentos que estavam ocorrendo parece um contraste com o nome da própria cidade. Quando a gente chega em Bet-Ezel, casa de separação, né? E a gente tem que todos foram consumidos pela guerra. Todos. Eles estavam todos sendo conquistados. Marote, lamento amargo. Olha o nome da cidade, lamento amargo. Que momento difícil para esse pessoal quando chega as tropas assírias. Irmãos, pensem aí. No Brasil nós não temos essas guerras, como nós temos visto no Oriente Médio e em outros países aí, mas é muito triste, muito delicado esse momento de lamentação. Laquis, cidade de cavalos, é aqui onde Israel cometeu alguns delitos diante de Deus, porque o rei não era para comprar muitos cavalos, diz a Torá. E Salomão importou muitos cavalos na época de Davi, eles fizeram essas compras, tanto da Síria como do Egito, carros do Egito para formar o seu exército poderoso. Eles estavam assim pecando contra Deus, porque o verdadeiro exército de Israel é o Senhor. E é como se eles não tivessem tido a visão de Eliseu, que o Eliseu entregou ao seu servo, né? Eles não estavam mais contemplando os exércitos de Israel ao redor de Jerusalém. Então, essa dependência aí do braço humano não é muito legal, não é bom para Israel. Então, essas cidades, elas vão falar dessas verdades de cada uma sendo conquistada. Agora vocês pensem aí o Miqueias assistindo tudo isso. Que coisa delicada, né, irmãos? Que coisa triste. Então, nós temos menções de guerras no livro de Mateus, Jesus falou sobre isso, e nós temos algumas guerras que se intensificarão naquela região do Oriente Médio e por todo o mundo, por conta das conquistas do império, do último império que ainda vai se levantar e que com certeza vai ser destruído pelo assopro, né, da boca do Senhor quando ele vier. Glória a Deus. E nós chegamos aqui no versículo 16, os irmãos devem uma olhadinha nas cidades. No versículo 16 diz assim: faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Era um sinal de pranto, os irmãos sabem disso, de lamento, que é raspar a cabeça, né? Alguns jogar cinza, né, para o alto. Tem esses costumes da antiguidade. Em Israel eles tinham essas práticas. E ele compara aqui: alarga a tua calva como a águia. Algumas versões diz abutre, que existem alguns abutres naquela região que ele é com poucas penas, né? Ele parece pelado, né? Então ele compara esse momento vergonhoso para Judá. Interessante que é mencionado que no versículo 15
Ainda trarei a ti, ó moradora de Maressa, aquele que possuirá, chegará até Adulão a glória de Israel. Os príncipes de Judá fugirão. Se vocês lerem lá no Jeremias, vocês vão ver isso, se cumprindo bem literalmente. Eles estarão fugindo, alguns acreditam que estavam fugindo dessa região para se esconder nas cavernas. E Adulão é uma caverna que é mencionada, que foi uma fuga de Davi, quando estava sendo perseguido, os irmãos sabem da história. E o Miqueias fala que eles estarão fugindo para essa região, os príncipes de Judá. Então haveria ali muitos destroços. E rapar a cabeça era um costume de todos os povos, não era apenas de Israel, de outros povos que tinham esse costume de rapar a cabeça e fazer essas coisas que Israel também faziam. Porém, uma coisa que eu achei interessante, o Bruno me presenteou com uma informação, uma comparação, achei muito interessante, eu queria participar aqui, partilhar com vocês, que é quando uma pessoa fica, no nosso tempo, né? Quando uma pessoa ela está com câncer, a tendência da pessoa para lamentar aquele momento ali, geralmente já mexendo no seu emocional, é rapar a cabeça. Vocês já prestaram atenção nisso? Embora a gente sabe que resultado dos produtos químicos, dos remédios que se injeta na pessoa, mas já absorve a ideia de rapar a cabeça, de ficar naquele momento de lamento, de dor, de tristeza, e às vezes algumas pessoas nem esperança têm mais, né? Principalmente se não conhecer o Senhor. Mas nós cremos que Deus pode restaurar a saúde de qualquer pessoa em qualquer tipo de doença, tá certo? Então, achei interessante essa observação do nosso irmão, tá certo? Qual é a lição que nós podemos compartilhar com vocês? Essas informações de Miqueias servem para nós? Em que sentido? O que vai acontecer no capítulo 2 vai ser totalmente diferente, certo? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas como nós devemos ter um comportamento diante desse texto, diante de tanta destruição, de tanta conquista, de tantas coisas erradas, de pecado, de idolatria, de avareza, de prostituição, de tudo mais que acontecia em Israel e nas nações? Primeiro, lamento. Precisamos ter um coração contrito diante de Deus, em lamento, em choro mesmo, viu, irmãos? Choro. É chorar mesmo pelo nosso povo. É chorar mesmo pelas pessoas que estão perdidas. O inferno é real. É real. Não é uma historinha. O sofrimento, a morte eterna é muito séria. Precisamos lamentar por nossos familiares, por nossos amigos, que às vezes ainda pensam que nós estamos apenas em uma religião. E precisamos pedir ao Senhor que Ele abra os olhos do nosso povo, para que eles se convertam e eles não venham sofrer. Porque como profeta, nós temos essa função nos nossos dias, alertar, porque o juízo de Deus vem. O juízo de Deus está chegando. A vinda do Senhor Jesus é para julgar este mundo. Ele vai fazer um trato diferenciado com a sua igreja, porque ela já está salva. Mas o mundo está perdido e está vivendo em corrupção, fazendo maldades aí. E estão pensando que Deus não vai julgar? Vai trazer a juízo, diz a palavra. Então nós precisamos lamentar, orar, pedir a Deus, né? Gritar, se preciso for, que Deus venha salvar o nosso povo. O pecado de Israel chegou em Judá. O pecado está nas nossas ruas, nas nossas casas, através de tantas coisas, tantas manifestações, ideologias errôneas contra a palavra de Deus. Precisamos pregar a palavra, anunciar a verdade. Olha os desafios para nós. Como Miqueias, precisamos agir urgentemente. Precisamos fazer algo, né? Então, que a gente não venha confiar em carros e cavalos.
Nossa confiança está no Senhor, não por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Então vamos orar, vamos clamar. Senhor, salva, toca nos corações como fez com a gente. Tocou no nosso coração através da ministração da palavra. Ministre a palavra, ore por alguém, faça uma visita. É muito importante. Vamos salvar almas, irmãos, vamos atrás das almas, né? Então, que todos estejam envolvidos. Eu não estou aqui falando para que os irmãos tenham bastante informações. Eu quero, o nosso convite, a nossa oração é que os irmãos se levantem. Vamos à luta, vamos fazer alguma coisa. Os inimigos do nosso tempo estão aí. Eles estão guerreando, estão destruindo vidas. Os assírios da nossa época estão aí pelejando, destruindo cidades, famílias. Vamos orar, vamos pedir a Deus e vamos lutar nesse reino espiritual. Nós já estamos no reino de Deus e tem essa dimensão espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, disse Paulo. Então que os irmãos estejam atentos a isso e que Deus venha ter misericórdia de todos nós. Que Deus abençoe. É um desafio para todos, tá certo? Que nós venhamos fazer algo, como Miqueias fez. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. A gente estará dando continuidade. Fique atento e leia mais, pesquise, leia o livro de Miqueias todo. Você vai ver como é bom, tá certo? E a gente se encontra no próximo vídeo falando sobre o capítulo 2. Amém.